Recentemente explodiu um livro de colorir no TikTok chamado Bobbie Goods, mas daí uma influenciadora decidiu fazer a versão dele brasileira. Só que aí tem um pequeno problema. Estão acusando que o livro foi feito por inteligência artificial. Bora ver isso? Essa aqui é a capa do livrinho de colorir. Se você olha assim normal, você não vai perceber muita diferença. Mas se você presta um pouquinho mais de atenção, você vai ver o charmezinho da IA, que é quando ela erra algumas coisas. Se der um pouquinho mais de zoom, dá pra ver que o gelo tá simplesmente verde e uma partezinha do limão foi colorida errado. Se tá podre, eu não sei. Talvez ela só tenha esquecido de consertar, o que foi uma atitude bem preguiçosa, eu diria, porque não é algo de outro mundo pra consertar. Só bastava fazer isso aqui, ó. A diva que desmascarou esse mistério pra gente foi a Luna. Ela é o terror da suposta artista que fez por IA o Caramelo Goods. Eu investiguei o famoso livro de colorir do cachorro caramelo. Vi vários comentários dizendo que o livro foi feito com IA, mas depois esses comentários simplesmente sumiam. E pessoas apareciam em vídeos de outras pessoas na plataforma falando que foram bloqueadas após falar algo. Isso me deixou encucada. Será que o livro foi mesmo feito por IA? Ou a autora tá falando a verdade quando disse que ela mesma desenhou tudo? E eu fui atrás de pistas. E pra mim, o primeiro sinal foi o mais fácil de se notar: a inconsistência do traço. Enquanto o estilo Bobbie Goods é super coeso, o do cachorro caramelo muda bastante de página pra página. É bem fácil de perceber quando a gente analisa o próprio cachorrinho. Olha só, tudo mudado. Uma hora ele anda de 4, outra hora ele anda em pé. Ela não se decide, né, o que ela vai fazer com o livro dela. Talvez porque foi feito por IA, né? Aí não consegue manter a consistência. Segundo ponto, ainda na vibe de traço, mas agora analisando outro animal que aparece bastante: os pássaros. Eles também são desenhados cada hora de um jeito totalmente diferente. Em uma página, eles têm um estilo todo fofinho, redondinho. Na outra, aparecem mais realistas, com proporções completamente diferentes. E isso quebra totalmente a unidade visual do livro, coisa que dificilmente acontece quando o ilustrador está por trás de tudo. Terceiro ponto: no meio de tantos desenhos, um me chamou muito a atenção. E por quê? Porque ele é absurdamente parecido com um desenho do próprio Bobbie Goods. Tipo, é quase idêntico. A composição, os elementos, o estilo, tudo lembra demais. Parece que a autora simplesmente pegou o desenho original e usou como referência direta para gerar algo novo com a IA. E olha, as similaridades, elas são incontestáveis. Quando você coloca os dois lado a lado, fica difícil acreditar que é uma... Gente, isso tá muito, mas muito idêntico mesmo. Eu acredito que ela só fez jogar no chat e pediu: ó, chat, reimagina isso aqui, só que não muda quase nada, mantenha o tom original. Aí ele fez isso aqui, gente. Isso aqui não tem nem como contestar que foi um plágio, né? Bem descarado. Nem pra ela pedir pra reimaginar um novo. É de tamanha burrice, literalmente copiar a página do outro livro e achar que ninguém vai perceber, entendeu? É muita burrice. Coincidente. Mas, se só isso não te bastou, quarto ponto, e talvez o mais suspeito de todo: os elementos sem sentido nos desenhos. Sabe aquele jeitinho famoso de IA, todo esquisito? Então, apesar dos erros mais gritantes já terem sido removidos em versões recentes do livro, ainda dá pra encontrar várias pérolas em vídeos antigos de quem comprou as primeiras edições. Tipo, objetos que não dá pra saber o que são: uma bandeira do Brasil voando, sem contexto nenhum no desenho, um carrinho do supermercado que não tem rodas, ou era pra ser uma cesta sem alças, não sei, pescoço do cachorro que simplesmente se funde a um carro, animais que você olha e pensa: o que era pra ser isso? Meu Deus do céu, gente. Quando eu olhei esse aqui, eu pensei na hora: Que é isso aqui? Puta que pariu! Oi, o que? Vem aqui agora! Isso. E ainda tem os erros mais sutis, que são, por exemplo, flores crescendo em cima da toalha de piquenique, alça de bolsas que começam num lugar e terminam em outro. Tudo isso junto levanta uma dúvida bem grande em mim. Será mesmo que foi tudo desenhado à mão? Ela mesma postou um vídeo fazendo um rascunho de um outro desenho do segundo livro que ela está fazendo. Certo. Então vamos analisar esse tal vídeo juntos. Notaram algo estranho? Esse rascunho não tem uma linhazinha em falso, nenhuma estrutura básica de desenho, tipo círculo, quadrado, nada pra guiar o desenho. É uma linha limpa demais, lisa demais. Gente, o desenho dela não tem uma linha de esboço, gente. Uma linha sequer. Ela só tá riscando assim pra dar a entender que ela tá fazendo, mas todo desenho ele precisa de um esboço, que são as linhas que ficam ajudando a gente a se guiar e saber o que vai fazer com o desenho, entendeu? São muito raras as pessoas que conseguem desenhar sem fazer algum tipo de esboço. Simplesmente fazendo assim de cabeça não é a coisa mais fácil do mundo a se fazer.
Parece mais que alguém só traçou por cima de uma imagem já pronta. E também tem um último detalhe, que talvez só um desenhista repare. Mas sério, que artista que tem um iPad pro seu trabalho e não tem uma caneta própria pra isso? A caneta usada no vídeo não é nada comum no meio artístico. Eu, pessoalmente, já tô no meio há mais de 5 anos e nunca vi nenhum ilustrador usando esse modelo. Mas ok, isso já pode ser uma parte do meu julgamento pessoal também, né? Ai, desculpa, diva, mas eu vou ter que discordar com você, porque eu mesmo uso essa mesma caneta, tá, que só muda a cor, mas ela é bem comum até, tipo, ela é bem baratinha, eu comprei aqui no mercadinho que tem perto de casa e foi tipo uns R$10, e eu gosto dela pra usar pra fazer minhas ilustrações. Enfim, esses foram os principais pontos que eu consegui observar. Claro, ainda tem pequenas coisinhas que eu reparei, mas deixei de fora, senão eu poderia ficar facilmente horas e horas falando sobre isso. E só pra deixar muito claro, esse vídeo não é, em hipótese alguma, um ataque pessoal à pessoa. Foi só uma investigação curiosa de um tema que me interessou muito. E o problema nunca foi a IA em si. Ela é só uma ferramenta que pode ser usada por qualquer um. Se você gostou do desenho, compra. Não há problema algum nisso. Eles são muito fofos realmente, porém tem inconsistência. Enfim, os comentários estão abertos. Se quiser complementar com algo, eu vou adorar ler. E aqui, ninguém vai ter o comentário apagado ou ser bloqueado por ter uma opinião, beleza? Ah, eu gostei muito dessa diva, ó. Mas enfim, eu concordo com ela de não chegar lá na pessoa e ficar atacando um monte de hate nela. Não, foi só uma pequena coisinha que encadeou uma coisa toda, entendeu? Se ela simplesmente tivesse dito, gente, eu gosto muito do Bobbie Goods, daí eu queria uma versão brasileira dele, só que eu não sei desenhar e tudo mais, então eu usei inteligência artificial e eu construí um livrinho e eu vou vender. Por que que eu vou vender? Porque eu tenho todo o trabalho de encadernar, de imprimir e tudo mais. Como eu não sou uma gráfica, eu tenho que gastar dinheiro com isso, entendeu? Porque essa forma que eu encontrei de repor o dinheiro que sai do meu bolso, gente. Se ela tivesse falado isso, não teria dado esse BO todo, entendeu? E também a gente não teria que ver esse pronunciamento. Oi, gente! Eu que criei o Caramelo Goods, queria vir conversar com vocês sobre uma coisa que tá repercutindo nesses últimos dias e vamos falar disso. A gente sabe que quando alguma coisa tá na internet, tudo toma uma proporção muito maior do que o esperado. Então as coisas se distorcem, viram uma discussão que na maioria das vezes só existem dentro da internet. E eu nem ia falar sobre isso, mas a partir do ponto que tem criança me xingando nos comentários, crianças que não deveriam nem ter acesso à rede social nessa idade, fica um pouco mais problemático e a gente tem que conversar sobre isso. O que é criatividade pra você? É você ser uma pessoa autêntica, você gerar algo novo, você ter uma ideia nova, seja no ramo de tecnologia, arte, ciência, qualquer área da vida que for. Desde o primeiro dia que viralizou os vídeos do Caramelo, eu sempre deixei claro que eu não pretendia vender, que era algo só pra mim. Só que viralizou. E viralizou muito, porque é um produto muito bom, que tem muito potencial. As pessoas gostaram, se identificaram, criou um carinho, milhões de pessoas gostaram. E só pra vocês terem uma noção, sabe qual que foi o primeiro hate que eu recebi? Foram as pessoas indignadas, porque eu não estava falando de onde que era o Caramelo Goods, da onde que eu tinha comprado, por que que eu não queria contar. Gente, ela falou isso mesmo? Tipo, a pessoa perguntou pra ela de onde que é o Caramelo Goods e tudo mais. E ela já levou como um hate. Tipo, ela falou no começo que o primeiro hate foi esse. De alguém perguntando de onde vinha o Caramelo Goods. Gente, isso não é hate. De onde que ela tirou que isso é hate, gente? Isso é uma pergunta, meu Deus do céu. De tão bom que era, porque as pessoas estavam alucinadas pra querer o caramelo. Aí, coloquei pra vender. E as pessoas começaram a perguntar da onde que é, que não sei o que, e eu falei, sim, foi eu que fiz. Eu fiz todo o processo criativo, elaboração dos cenários, dos personagens, tudo. E foi a partir desta fala que as coisas começaram a tomar outra proporção. E novamente, naquela época o livro não era pra ser comercializado, era só um projeto pessoal pra mim. Então, se tinha erro ou não tinha coisa esquisita, tinha desenho, eu realmente não me importei porque era só pra mim. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Sim, eu desenhei o Caramelo Goods. Mas sim, usei ferramentas digitais para ajudar nesse processo criativo. Usei Canva, usei inteligência artificial, assim como qualquer artista que tem uma mesa digitalizadora. Peraí, mano. Qualquer artista? Como assim? Não é todo artista que vai digitar um prompt no chat GPT pra ele fazer uma imagem e ele sair vendendo por aí. Não é todo artista que faz isso. Tem uns que tem noção e fazem o próprio desenho que tiram da própria cabeça, entendeu? Eu acredito que isso que seja arte. A pessoa dá a vida à criação dela e não simplesmente pedir pra uma máquina criar alguma coisa e ela dizer que foi ela que fez. É diferente
diferente de ter ferramentas digitais como aplicativos de desenho que ajudam você a fazer tipo um desenho no tablet ou uma animação para trazer a arte que tá dentro de você. Isso pra mim que é arte, entendeu? Fazer uma coisa com o seu próprio esforço e não só digitar e pedir para uma máquina fazer uma imagem. Tecnologia, ela não vai diminuir o seu talento, mas ela vai potencializar e você tem que saber usar isso a seu favor. Outra coisa pra gente deixar bem claro aqui, quando eu tive a ideia do caramelo, eu procurei muito, procurei, fui atrás pra ver se tinha algum trabalho, alguma marca, alguma ONG, alguém que tivesse esse projeto nesse jeito que eu tinha imaginado, com essa proposta, com essa estética, Brasil, e simplesmente não tinha. Não tinha ninguém fazendo o caramelo da forma como eu fiz. Então não, eu não tirei o espaço de ninguém, muito pelo contrário, eu abri um espaço a mais para mais pessoas criarem também. Eu criei uma oportunidade, uma ideia, algo que saiu da minha cabeça que eu fui lá e fiz. E não é algo inacessível, todos nós temos acesso a essas ferramentas. Eu, por exemplo, eu não sou designer, mas eu tenho um hobby de desenhar no meu iPad velhinho de 2014 que não é nem compatível com uma Apple Pencil. Mas eu gosto de desenhar, eu tive a ideia, eu tive coragem pra assumir isso, colocar a cara a tapa, assumir como um negócio, ao contrário de alguns perfis que não tem nem nome, nem foto verdadeira. A internet não é uma terra sem lei, então eu tenho todo o direito de permitir ou não hate no meu celular, na minha casa. Eu tenho muito orgulho do livrinho que eu criei, das pessoas que me conheceram através dele, de portas e oportunidades que se abriram pra mim. É muito mais que um desenho, é um meme, é um símbolo do Brasil, é uma coisa que identifica a gente. E de verdade, eu desejo tudo de bom pra menina e pros outros perfis que estão falando de mim, que cresçam nessa área como ilustradores, que tenham coragem pra criar um livrinho, alguma coisa assim. Desse mesmo sentimento que eu tive de criar alguma coisa e ver tanta gente apoiando e achando legal e compartilhando. Então, muito obrigada pras pessoas que sempre estão aqui me apoiando, vão me apoiar pela pessoa que eu sou, pelos meus conteúdos que eu faço de nutrição, looks, estilo de vida e que eu vou continuar postando normalmente. Espero que essa situação esteja bem resolvida pra vocês, porque pra mim sempre esteve. E eu ainda tô me segurando pra contar uma coisa do caramelo que antes era meio ruim, o frete não era muito acessível. Logo, logo o caramelo vai estar pertinho da casa de todo mundo. Então, de verdade, muito obrigada por tudo, pelas pessoas que me apoiam, que tudo que você vibra volte na mesma intensidade pra você. Dado tudo isso, eu decidi fazer a minha versão de Bobbie Goods. Pode ser bem estranho o traço, porque eu não sou acostumado com esse tipo de desenho, entendeu? O meu traço é bem diferente. Aí aqui eu fiz no ponto de ônibus, entendeu? Aí tem um cachorrinho assaltando, coisa que eu não decidi se era um gatinho. O cachorrinho tá assaltando o iPhone, que o gatinho começou a pagar tem um mês só. E logo ali atrás a gente pode ver um pintinho, né? Que parece que tá nas últimas, porque ele se embebedou e tudo mais. Mas não, alguns meses atrás ele terminou os 4 anos da faculdade dele, só que ele descobriu que o lugar que ele ia trabalhar não aceitava pessoas da cidade que ele nasceu. Ele acabou se decepcionando com o sonho dele, que deu tudo errado, e os 4 anos que ele fez de faculdade foi meio que jogado fora, e agora ele vai ter que trabalhar como outra coisa que não tem nada a ver com a personalidade dele. E daí ele acabou se embebedando e dormiu ali mesmo, no ponto de ônibus, né? E acabou nem vendo o assalto que tava tendo ali. Aí eu botei uns listozinhos asteric, aquelas pichações que ninguém entende o que tá escrito. Dei umas repaginadas ali e aqui. E tá pronto, gente, seu vertinho. E aí, gostaram? Gostaram? Eu espero que sim, porque deu trabalho. E por fim, eu quero a opinião de vocês. Se imagem feita por inteligência artificial pode ser considerada arte ou não? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Sinto o fim chegando com a burrice em hashtag aumentando.